Bom dia, graça e paz, querido irmão, querida irmã. Como é bom, né, podermos estar juntos em mais uma manhã de domingo para juntos podermos louvar, né, o nosso bom Deus, poder agradecer por todas as bênçãos, por todas as dádivas que Ele tem derramado em nossas vidas. Estamos vivendo num período difícil, num período de crise, né? Mas graças a Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, Ele tem nos sustentado, tem nos protegido, né? Tem nos mantido vivos nesse período de tanta tribulação e angústia, né? Então é motivo para a gente poder estar agradecendo a Deus por todas as bênçãos que Ele tem derramado em nossas vidas. Eu quero te agradecer, você que tem aí me assistido, né, no YouTube, você que tem curtido as minhas mensagens, você que se inscreveu no meu canal, muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Você que tem compartilhado, né, as minhas mensagens para outras pessoas, né, você pode compartilhar para os seus amigos, para os seus colegas, né, porque nós criamos esse canal com o intuito de estar levando uma palavra de Deus, né, aos corações das pessoas, proclamar no Evangelho. O nosso Senhor Jesus, Ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então nós não criamos esse canal com o propósito de debater religião. Nós criamos esse canal para levar, né, uma palavra de consolo, né, aos corações daquelas pessoas que estão precisando, né. Então eu quero agradecer os irmãos da minha igreja, a liderança da minha igreja que tem me apoiado nesse trabalho. E quero agradecer pessoas que são de outras igrejas, colegas, né, pessoas que não são cristãos, que têm aí assistido a minha mensagem, que têm acompanhado o meu trabalho no YouTube, né? Que Deus esteja abençoando a vida de vocês, que Deus esteja abençoando a vida de sua família, né? E eu queria pensar com vocês nessa manhã sobre um tema muito relevante que eu acho para os nossos dias. E o tema da nossa mensagem de hoje é o dia da salvação. O dia da salvação. Eu creio, irmãos, que a coisa mais importante na vida do homem, da mulher, do ser humano em geral, é o dia que ele aceita a Jesus como seu Salvador. O dia que ele entrega a sua vida a Jesus. Porque a gente sabe que daí em diante, a pessoa que foi salva, ela não perde mais a salvação. Porque a Bíblia nos ensina, né, que Deus escreve o nosso nome no livro da vida. Existe um livro no céu e esse livro ele chama Livro da Vida. E quando nós aceitamos a Jesus, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, Deus escreve o nosso nome lá, né? Então, né, Jesus ele veio aqui ao mundo, ele se fez carne, ele habitou entre nós, como a Bíblia nos ensina. E Jesus, né, ele morreu numa cruz pelos nossos pecados. E diz a Bíblia que na cruz do Calvário, Cristo levou os meus e os seus pecados. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele nos ensina que se nós esperarmos de Deus só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então o que nós aprendemos aqui? Que existe uma eternidade para se viver. Existe uma vida após a morte. Existem algumas crenças, algumas religiões, né, que acreditam que acabou aqui e morreu. Ou que você vai se reencarnar em uma outra pessoa e você vai evoluindo até você adquirir a perfeição, né? Mas nós entendemos pela Bíblia que isso não existe, que isso é mentira. Porque a Bíblia fala que o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E aqueles que morreram em Cristo e com Cristo, eles têm a vida eterna garantida. E aqueles que não aceitaram Jesus nessa terra, infelizmente, eles vão passar a eternidade no lago de fogo. A Bíblia nos ensina isso. Então isso é uma coisa muito séria. As pessoas vivem hoje, né, como Deus não existisse. E a morte ela é uma realidade. A morte chega para todos. E a morte ela não faz acepção de pessoas. Ela leva adultos, ela leva criança, ela leva rico, ela leva pobre. Ela não escolhe pessoas. Então o nosso tema é o dia da salvação. E o texto bíblico que nós escolhemos hoje, né, para basear a nossa mensagem, está lá na carta do apóstolo Paulo, 2 Coríntios 6:2, que diz assim: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Vamos orar? Vamos colocar as nossas vidas no altar de Deus nessa manhã, pedindo que Ele venha abrir o nosso coração, que Ele venha nos iluminar, para que possamos entender e compreender a Sua palavra.
Senhor Jesus, gratos somos, Senhor, por mais esse dia de vida que o Senhor nos concedeu, Senhor. Pai, te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de poder levantar, de poder acordar, de poder abrir os olhos, Senhor, de saber que o Senhor tem cuidado da gente, Senhor. Pai, obrigado pela casa que temos para morar, pela comida que temos para comer, Senhor. Pai, eu coloco no teu altar, Senhor, cada família, cada pessoa que vai estar assistindo essa mensagem, que o Senhor possa estar cuidando, que o Senhor possa estar protegendo, que o Senhor possa estar libertando de todo mal, Senhor. Pai, te peço agora pelo nosso município de Sumidouro, pela nossa cidade, que o Senhor possa estar nos livrando do coronavírus, Senhor. Te peço pelas autoridades, Senhor. Te peço pelos governantes do Estado, pelo presidente da República, pelos seus ministros, Senhor. Pai, que o Senhor possa estar dando sabedoria a cada um deles, Senhor, para estar dirigindo esse país, Senhor. Ilumine agora, Senhor, o nosso coração, para entender a Tua palavra. Oração que te fazemos, em nome de Jesus. Amém. O dia da salvação. 2 Coríntios 6:2. Eu te ouvi no tempo da oportunidade. Jesus falando que Ele nos ouve no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. 2 Coríntios 6:2. Há dois tipos de salvação a saber. O homem pode ser salvo de um incêndio, de um afogamento, de um acidente no trânsito. Provavelmente, você já viu imagem, no mar, os socorristas, os bombeiros, quando a pessoa se afoga, e o bombeiro lá pula lá no mar e ele salva aquela pessoa, ele livra aquela pessoa da morte. Provavelmente também você já viu, um acidente de carro onde as pessoas ficam presas numa ferragem e muitas vezes, o carro em chama e o bombeiro tem que ir lá cortar aquela ferragem, apagar o fogo e tirar então aquela vida da ferragem, salvando ela da morte. Então a salvação física qualquer um pode operar, mas existe um outro tipo de salvação, que é a salvação eterna. É a salvação das nossas almas. E essa salvação ela só pode ser operada por Jesus Cristo. O homem pode ser salvo do pecado, da condenação eterna. Essa salvação só Jesus pode dar. Então, como nós falamos na introdução da mensagem, a Bíblia nos ensina que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Ninguém vai ao céu porque é bom, porque faz boas coisas, porque pratica boas obras, porque a Bíblia fala que todos nós pecamos. Todos nós estamos afastados de Deus. Mas a Bíblia nos ensina que Cristo, Ele escolheu nos amar. Então essa salvação, a segunda salvação, a salvação da nossa alma, só quem pode fazer é Jesus Cristo. A Igreja Batista não vai te salvar, a Igreja Católica não vai te salvar, o pastor não pode te salvar, o padre não pode te salvar, Moisés não pode te salvar, Pedro não pode te salvar, Maria não pode te salvar. Só quem salva é Jesus. Olha só o que diz a Bíblia, não é lá em Atos 4:2, o apóstolo Pedro, depois que ele faz um discurso muito eloquente, ele diz isso para a sua comunidade. Ele diz assim, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Eu queria que você prestasse bastante atenção nesse versículo, Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação. O que Pedro está dizendo? Em nenhuma outra pessoa há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então o único nome que tem todo o poder é Jesus. Só Jesus pode te dar salvação. Só Jesus pode redimir a minha e a sua vida do pecado. Jesus nos ensina que Ele veio para dar vida e vida em abundância. Então o dia da salvação chegou. O dia da minha salvação é hoje. O dia da sua salvação é hoje. A salvação significa libertação, segurança, perseverança, cura, saúde. A salvação é a grande palavra do Evangelho. Inclui todos os atos do processo. Então, a salvação é o grande tema da Bíblia. É o grande tema, do Novo Testamento. Quando nós vamos abrir o Novo Testamento lá em Lucas, Mateus, e a gente vê lá, aquela história dos pastores que estão guardando o rebanho,
e os anjos chegam para ele e dizem assim: eis que vos trago novas de alegria, que será para todo o povo, que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então a mensagem, as boas novas, que havia nascido Cristo Senhor, o Salvador, o Filho de Deus que veio ao mundo, trazendo salvação a todos os homens. E para a gente receber essa salvação, existem alguns processos que tem que acontecer na nossa vida. Alguns processos que a Bíblia nos ensina que Deus tem que fazer na minha e na sua vida através do Espírito Santo. O primeiro processo que tem que acontecer na minha e na sua vida é a questão do perdão de Deus. A Bíblia, o que é perdão? A palavra perdão significa em nossa língua remissão de culpa, falta, ofensa ou dívida, indulto, ato de perdoar. Então Cristo nos concede o perdão. Quando nós confessarmos os nossos pecados e nós entendermos que Ele é justo para nos perdoar. Então, para nós obtermos a salvação, nós precisamos entender que nós somos pecadores, como diz o apóstolo Paulo, miserável homem que sou. E nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Nós temos que dobrar o nosso joelho, chorar diante de Deus e pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Olha só o que diz o Salmo 32, do versículo 1 ao versículo 6. Olha só o que o salmista nos ensina, que coisa linda e tremenda. Feliz é aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz é aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. De dia e de noite tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Então eu confessei os meus pecados e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos que são fiéis a ti devem orar. Assim, quanto as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Então o salmista está falando aqui da felicidade daquele que tem os seus pecados perdoados por Deus. Daqueles que têm os seus pecados perdoados por Deus. Feliz aquele cujas maldades são perdoados e cujos pecados Ele apaga. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava e chorava o dia inteiro. Querido irmão, querida irmã, o pecado, ele traz consequências para a nossa vida. Precisamos fazer como Davi, rasgar o nosso coração diante de Deus, confessar os nossos pecados, pedir perdão pelos nossos atos pecaminosos, que nós temos cometido contra Deus. A segunda característica, no segundo processo que tem que acontecer na nossa vida, isso é feito por Deus, é a justificação. Primeiro é o perdão, Deus nos perdoa, e depois Ele nos justifica. O que é a justificação? Trata-se do ato pelo qual Deus, considerando os méritos do sacrifício de Cristo, não os nossos, mas o sacrifício de Cristo, absolve no perdão o homem de seus pecados e o declara justo, capacitando para uma vida de retidão diante de Deus, diante de Deus e dos homens. Paulo fala lá, em Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então nós somos justificados pela graça de Deus, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então aqui Paulo usa a palavra graça. O que é graça? Graça é favor imerecido. Graça é algo de graça. Pedro escrevendo na sua carta, ele diz assim: não foste com coisa corruptível como prata e ouro, mas sim com o precioso sangue do Cordeiro. Então Jesus pagou o preço por nós. Jesus pagou um alto preço por nós. E o terceiro processo que precisa acontecer na nossa vida é a regeneração. Nós temos que ser regenerados. Como vimos acima, esse processo ocorre simultaneamente com a justificação. Pedro escrevendo em 1 Pedro 1:23 diz assim: sendo de novo gerados, não
da semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, que vive e que permanece para sempre, né? Diz a Bíblia em João, né, que Jesus ele estava caminhando aqui na terra, né? E um fariseu, né, um mestre em Israel, queria conhecer Jesus, queria conversar com Jesus. Provavelmente, né, esse homem era muito culto, muito sábio. A Bíblia fala que ele era um mestre. E esse homem ele se chamava Nicodemos. Ele era um fariseu e ele foi de noite ter com Jesus e conversar com Jesus a respeito da vida eterna, a respeito do dia da salvação. Então Nicodemos ele se preocupava com isso. Ele se preocupava em ter o seu nome escrito no livro da vida. E Jesus fala para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. Eu queria perguntar para você nessa manhã, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã: você já nasceu de novo? Você já morreu para o mundo e você já nasceu para Cristo? Você já entregou a sua vida a Jesus? Você já se libertou dos vícios, das paixões, da carne? Nascer de novo. É preciso nascer de novo. Quando nós vamos numa igreja, né, e nós vemos o pastor batizando uma pessoa no batistério ou no rio, né, e o pastor pergunta se é por livre e espontânea vontade que você aceita Jesus como seu Salvador, e a pessoa fala sim, é por livre e espontânea vontade. E o pastor então fala assim: na autoridade que é me dada, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando o pastor imerge aquela pessoa na água, simbolicamente ela está morrendo para o mundo. E quando ela é retirada da água, ela está nascendo para ser uma nova pessoa, para ter uma vida nova, uma vida transformada. Então Cristo nos justifica e Cristo regenera a nossa vida. Precisamos nascer de novo. Precisamos nascer para Cristo. E o quarto processo que acontece na nossa vida, né? O primeiro é o perdão, né? Que Deus nos perdoa. O segundo é a justificação. O terceiro é a regeneração. E o quarto é a santificação. O escritor aos Hebreus, ele ensina pra gente assim: buscar a santificação, porque sem a qual ninguém verá ao Senhor. Nós entendemos que a salvação ela é um ato. Ela é um ato. Nós somos salvos no momento que nós cremos em Deus, que nós nos arrependemos do nosso pecado, entregamos a nossa vida a Deus. Agora, a santificação é um processo, uma caminhada. Ninguém fica santo da noite para o dia. Então é importante entender isso. O que a Bíblia nos ensina sobre santificação? Na Bíblia, santo não é a pessoa que atingiu determinado nível de bondade moral, como as pessoas pensam, mas antes alguém que foi separado por Deus e para Deus. Então a palavra santo quer dizer o quê? Separado. Você é separado para Deus, você é separado para uma obra. E a palavra eclesia, né, é chamados para fora. Deus chamou a sua igreja para fora do mundo, né? E a Bíblia fala: sede santos, porque eu, Senhor, seu Deus, sou santo, né? Então, e diz lá em Tessalonicenses 1, 5, 23, Paulo fala assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma, corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo dizendo para os irmãos de Tessalonicenses: só que Cristo vos santifique, que nós possamos santificar a nossa vida, que nós possamos santificar o nosso corpo. E o quinto e último processo da salvação, do dia da salvação que acontece na nossa vida, é a glorificação. Por quê, irmãos? Porque existe uma eternidade para se viver. A igreja militante aqui na terra, a igreja triunfante vai ser no céu. Este é o último estágio do aspecto divino no processo da salvação. Este é o momento em que o crente em Jesus Cristo, após a morte, começa a triunfar, a desfrutar do paraíso celestial, né? Apocalipse 2:10, ele nos ensina assim, ó: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então existe uma coroa incorruptível. Existe um galardão no céu para a gente viver.
como eu falei no começo da mensagem, né? A vida não acaba aqui. Existe uma eternidade. E a pergunta que eu faço para você nessa manhã: onde você vai passar a eternidade? Nós nos preocupamos com tanta coisa, né? Em ganhar dinheiro, em trocar de carro, em construir a nossa casa. Mas nós não, muitas das vezes não pensamos no dia da morte. Não nos preparamos para a eternidade. E eu queria destacar para vocês aqui 3 coisas que eu aprendi nessa mensagem, nesse texto de 1 Coríntios que nós lemos. A primeira lição que eu tirei para a minha vida aqui é a seguinte: o homem deve desejar ser salvo sempre, porque está em permanente perigo de vida. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos 3, 8, 36, né? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Então, querido irmão, você não sabe o dia da sua morte. Eu já vi várias pessoas dizendo assim: eu sou jovem, eu sou adolescente, eu vou curtir a minha vida, vou namorar bastante, vou ir bastante embalada, vou gozar a vida com toda a intensidade que eu tenho. E quando eu estiver bem velhinho, né, eu então vou para a igreja. Mas muitos têm morrido cedo. Muitos não têm a chance de entregar a sua vida a Jesus. Tem um trecho na Bíblia que diz assim: prepare-te, ó Israel, para encontrar com seu Deus. Eu queria saber se você está preparado. Se Jesus te chamar hoje, se Jesus voltar hoje, se você está pronto para subir com Ele, né? Então, né, o homem deve desejar ser salvo sempre, porque está em permanente perigo de vida. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. A Bíblia nos fala sobre a falibilidade dos profetas humanos. O amanhã pertence a Deus, né? A segunda lição que eu aprendi aqui, né, nesse texto, e que eu acho muito importante, é que o homem só pode ser salvo se entregar o seu coração a Jesus. Então o que eu aprendo aqui? Que o único que pode salvar a minha vida é Jesus. Toda a Bíblia é cristocêntrica, toda a Bíblia aponta para Jesus, todos os profetas do Antigo Testamento falaram de Jesus, que haveria de vir o Salvador. João fala do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus fala que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Jesus fala naquele versículo que é muito conhecido por toda a igreja, né? Lá em João, se eu não me engano, 14:6, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus nos ensina aí 3 verdades teológicas. Eu sou o caminho. Presta atenção, artigo O. Existe um caminho só. Esse caminho é Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Existe uma verdade só, não existe 2 verdades. A verdade é Jesus, a verdade é a Bíblia. Eu sou o caminho e eu sou a vida. Então nós só temos vida plena em Jesus. E na parte B do versículo, Jesus diz assim: olha, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a porta da salvação é Jesus. O caminho da salvação é Jesus. A Bíblia fala que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, né? Tem uma história muito bonita de um missionário que estava pregando numa tribo de índios. E na hora do apelo, né, um índio foi à frente, mas só entregou o arco e flecha. O missionário olhou e disse: isso não serve. O índio não desistiu e foi buscar o seu cavalo. Mas também o missionário disse que o cavalo não servia. O índio, chorando, se ajoelhou. Aí sim o missionário disse: isso serve. Os irmãos entenderam a pequena ilustração? O que serve para Deus é um coração quebrantado, é um coração contrito. Deus não quer o seu carro, Deus não quer o seu cavalo, Deus não quer o seu dinheiro. Deus quer o seu coração. Como diz Salomão lá em Provérbio, né? Dá-me, filho meu, o teu coração. Então só quando esse índio dobrou o seu joelho e chorou, e viu a sua miséria, entendeu que era um pecador, é que o missionário falou: isso serve para Deus. Isso precisa acontecer na minha vida. Precisamos quebrantar a nossa vida diante do altar de Deus. A terceira lição que eu aprendo aqui, a terceira e última lição, eu queria deixar para vocês nessa manhã,
é que o homem deve ser salvo hoje. O homem não deve experimentar primeiro todas as formas de pecados, nem se deixar ficar velho para ser salvo, porque a Bíblia diz que o homem deve ser salvo hoje, agora e nunca amanhã. Há muitas pessoas que se entregam aos vícios e em toda sorte de pecado e só entregam o resto para Jesus. Então, irmãos, precisamos ser salvos hoje. Precisamos entregar nossa vida para Jesus hoje. Precisamos dar o melhor para Jesus, porque Ele deu o seu melhor para a gente, que é o seu Filho, Jesus, que veio e morreu na cruz do Calvário, pelos nossos pecados, né? O autor aos Hebreus, né? Ele escrevendo lá no seu livro, né? Ele diz assim no versículo 3, 7, 8, né? Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provação, como no dia da tentação no deserto. Querido irmão, querida irmã, eu creio que Deus tem falado ao seu coração através dessa mensagem. Eu creio que você já ouviu falar várias vezes de Jesus. Você já entrou numa igreja evangélica, numa igreja batista várias vezes. Mas o seu coração continua duro. O seu coração continua distante de Deus. Eu queria fazer um apelo para você nessa manhã. Que você pensasse nesse dia, que você pensasse no dia da salvação. Que você entendesse através dessa mensagem que só existe um caminho, que só existe uma verdade. E essa verdade é Jesus. Portanto, como diz o Espírito Santo está falando para você nessa manhã. O Espírito Santo está falando para mim nessa manhã. Não endureceis os vossos corações, como na provação no dia da tentação no deserto. O autor aos Hebreus, né, ele usa aqui, né, a comparação dos hebreus que caminharam com Moisés, que viram o mar se abrir, que viram as 10 pragas no Egito, que viu o maná cair do céu, que viu as grandes maravilhas que Deus havia feito para aquele povo. Mas mesmo assim aquele povo era rebelde, aquele povo endurecia o seu coração. E aquele povo ali morreu naquele deserto, sem encontrar e sem entrar na terra prometida. E como diz o salmista, né, que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado da minha casa, da sua casa. O que temos dado para Deus? O que temos oferecido para Deus? Deus não quer o seu carro, Deus não quer a sua fazenda, Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer o seu coração. Tem um salmo que diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, né? Então, para a gente encerrar, né, eu gostaria aqui de voltar no versículo chave, né, da mensagem, 2 Coríntios 6:2, eu te ouvi no tempo da oportunidade. Então, Paulo dizendo que Deus nos ouve. Então, creia que existe um Deus no céu que ouve a minha e que ouve a sua oração. Isso é uma verdade teológica que o texto nos ensina. A outra verdade é que te socorri no dia da salvação. Então, né, Deus, Ele não só nos ouve, mas Ele estende a sua mão para a gente. Ele é aquele amigo que nunca nos abandona. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Querido, o dia da salvação é hoje. O tempo oportuno é hoje. É o dia de nós, é o tempo de nós estarmos vendo tanta morte, coronavírus, a miséria, a pandemia, para nós entendermos que o ser humano ele não é nada. Ele não é nada. Nós não somos nada sem Deus. Que possamos ser pessoas melhores. Que possamos nos voltar para a cruz de Cristo. Que possamos entregar nossa vida a Jesus. Que possamos pedir, né, que Jesus venha transformar a minha e a sua vida. Que Deus assim, meu querido irmão, minha querida irmã, possa estar abençoando as nossas vidas nessa manhã. Que Deus possa estar aplicando a sua palavra aos nossos corações.
Que o Espírito Santo de Deus possa falar aos nossos corações nessa manhã. E que você possa ter uma semana, um domingo abençoado na presença do Senhor Jesus. Que Deus esteja, abençoando a minha e a sua vida nessa manhã com essa palavra. Que todos, tenham uma semana abençoada na presença de Deus.